Olá, está começando mais um GC Online e estamos iniciando 2023, então feliz ano novo, abençoado para todos nós. Amém. Que o Senhor venha falar aos nossos corações neste programa, que Jesus venha trazer as suas revelações divinas, para que possamos caminhar durante esse ano segundo os princípios da palavra, agradando a Ele com tudo que nós somos. Amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigada, Deus, muito obrigada porque o Senhor é bom, suas misericórdias duram para sempre. Obrigada por esse novo ano que se inicia, Deus. Nós queremos, Pai, através do Espírito Santo, Deus, cada dia mais nos aproximarmos do Senhor, Deus, e vivermos as realidades da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, que seja um ano de portas abertas, um ano onde nós venhamos viver o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, oh, oh. Os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo,
com essa verdade. Outro igual não há como o Senhor. Glória a Deus. Gente, feliz ano novo para os meus amigos. Feliz ano novo. Pastor Mateus, Fernanda, Alisson. Feliz ano novo. Deus abençoe todos nós nesse novo ano. Você também aí de casa. E nós já vamos começar esse ano, gente, com portas abertas. Aleluia. Olha aqui, que linda essa agenda, gente. Olha só. E vamos começar com o livro de João. Esse ano nós vamos ter esse tempo de estudo com o livro de João. É um livro maravilhoso. Eu amo esse Evangelho de João. Também é um preferido de muitas pessoas, porque é um livro mais teológico no sentido dos evangelhos, né? Dos 4 evangelhos. O primeiro aqui que eu tenho no meu coração é esse livro de João. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Então, abra comigo João 1 ao 5. Vamos ler? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava com ele. Estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Gente, que poderoso isso aqui, né? Amém. Já começa assim, explodindo, né, de unção esse texto. E quanto mais a gente lê, mais aquilo entra dentro de nós. É por isso que é importante a gente meditar nas Escrituras todo o tempo. E nós vamos meditar nesse livro aqui, então, começando falando sobre a encarnação de Cristo, falando sobre a seu princípio de que ele é Deus. Então, João aqui, ele foi narrando, escrevendo esse livro no início do 1º século, provavelmente, né? Onde o gnosticismo estava muito alto ali, e ele veio combatendo todas as heresias que estavam falando sobre Jesus. Jesus é Deus, ele se encarnou e ele existe desde a eternidade, sempre existiu, né? Então nós vamos explorar esse texto aqui com muito carinho e com muita dedicação. Olha só como é que começa aqui na agenda. Eu achei linda essa frase do Hernandes Dias Lopes, que começa assim, olha só. Há uma águia que voa nas alturas excelsas, atinge os cumes mais altos da revelação bíblica, penetra pelos umbrais da eternidade e traz para o palco da história as verdades mais estonteantes e gloriosas. Ele está falando aqui sobre o livro de João, né? E essa é a sensação que a gente tem mesmo, que é um livro, né, onde ele traz essa essência do que significa tudo aquilo que Jesus falou, fez e aconteceu ali nesse tempo que a gente tem que viver essa verdade bíblica, né? Então, vamos lá. Então, a gente começa falando sobre o princípio, no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha, fica atento aqui nessa palavrinha era, né? Ele não se tornou, ele era, sempre foi. Sempre foi. Isso denota o quê? Eternidade, né? Esse verbo aqui, que está no imperfeito, está dizendo que Jesus sempre foi. Ele é eterno, ele é Deus e ele habita entre nós. E esse verbo, ele se fez carne, esse verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E João vai começar falando sobre o início de todas as coisas. Ele vai falar, ele existe desde o início, desde sempre, desde a eternidade. Estava com Deus e todas as coisas foram criadas por meio dele. É tão importante a gente entender isso, porque senão as pessoas que não percebem por que João trouxe isso, porque senão ia cair em heresia, né, pastor Mateus? Era muito perigoso as pessoas acharem que Jesus apareceu depois que ele nasceu de Maria, porque não é a verdade. E João deixa isso aqui muito claro, que lá na criação, Jesus estava envolvido. E esse verbo, essa palavra em ação, já estava acontecendo ali lá na fundação do mundo. E a Bíblia também vai dizer que Cristo foi imolado, foi morto antes da fundação do mundo também. Então é muito importante a gente entender o plano divino para a eternidade e compreender
que Jesus é eterno, Jesus é Deus. E é isso que esse livro enfatiza para nós. E nós precisamos de compreender isso. Ele não está no finito, não está nesse mundo temporal que a gente imagina. Ah, Jesus começou a nascer, ele nasceu lá, né? O menino Jesus, o bebê Jesus. A gente teve o Natal aí, né, recentemente. E às vezes muitos presépios tem lá o bebezinho, né? Ah, Jesus vai nascer, nasceu tal hora, tal dia. A gente nem sabe a data certa, mas as pessoas às vezes ficam imaginando aquele bebezinho ali que nasceu naquele momento. Não é assim. E João deixa isso extremamente claro. Ele é o verbo estava com Deus desde a eternidade, o verbo era Deus e desde o princípio, por meio dele foram criadas todas as coisas. Exatamente. Eu acho que até como é comum a gente fazer algo com Deus que a gente acaba encaixando na própria figura de Jesus, que é colocar Deus na nossa caixinha humana, né? E aí a gente acha que Deus pensa como a gente, que os desígnios de Deus, que as escolhas, que a vontade de Deus está muito ligada à forma como a gente lida com a nossa vida, com as nossas coisas. Então, por isso que a gente acaba questionando e falando, né? Pô, Deus, mas eu acho que isso aqui seria melhor para mim. A mesma coisa a gente faz com Jesus, porque a gente entende justamente Jesus como meramente um ser humano. A gente acaba entendendo Jesus como simplesmente alguém que nasceu. Embora a gente diga, não, Jesus é Deus, a gente trata Jesus como um profeta, um cara bom que passou por aqui, que fez muitos milagres, que operou grandes coisas, mas que morreu, ressuscitou, mas não está aqui de corpo presente. Então a gente, por mais que a gente saiba da verdade bíblica e a gente creia nela, a gente trata como se tivesse sido só mais alguém que passou por aqui. E o Evangelho de João, como a pastora Lívia falou, vem trazer de forma muito intensa, muito clara, essa realidade de que Jesus não é apenas esse homem bom que passou pela terra. Ele é de fato Filho de Deus, ele é de fato o Verbo que se fez carne. Ele é o evento da eternidade invadindo o nosso tempo presente. Ele que é eterno, ele que estava desde a criação de todas as coisas, rasgou a cortina do tempo e assumiu a forma humana. Ele teve uma vida cronológica, ele viveu 33 anos, né, que o pessoal fala, que é o senso mais comum, 33 anos, talvez alguns meses. Viveu como homem, como ser humano, mas ele é pré-existente. Ele já existia antes de existir, ele já existia antes de nascer. E ele continua existindo depois que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, glorificado. Ele é o Filho de Deus. Eu estava esses dias pregando para os adolescentes no período de Natal e fazendo a comparação do Natal com o filme. E aí o tema da mensagem era que o Natal não é um filme. E aí, usando aqueles termos que a galera Apesar da gente gostar dos filmes de Natal. Aqueles termos que a galera usa, que é plot twist, live action. E aí, o live action é aquela mistura de atores, né, humanos com efeitos. Como que explica? Me ajuda aí, Fernanda. É porque, assim, a gente está acostumado com filme com seres humanos, assim, Sim. normal. E tem o filme que é em desenho. O live action, ele vai misturar as duas coisas. Exatamente. Então, vai ser... ele traz uma realidade, mas ele também não é real. Sim, tem essa mistura. Tipo Nárnia. Não, tem um leão lá de... Tipo o Rei Leão, o Rei Leão. O segundo, o atual. Sim, é porque mistura os atores humanos com alguns elementos de desenho animado no mesmo filme, entendeu? É. Mais ou menos assim. Mas quando a gente fala sobre a pessoa de Jesus Cristo, ele é 100% homem, mas é 100% Deus também. Então, em Cristo, se une as duas coisas. Então é tipo esse live action, só que muito mais profundo e muito mais sobrenatural do que simplesmente um desenho animado. É a verdade eterna sendo encarnada, habitando e caminhando no nosso meio. Acho que essa é a grande beleza do Evangelho de João, né? Essa grande revelação profunda a respeito dessa humanidade plena de Jesus e dessa divindade também. Amém, glória a Deus. Nesses atributos do Verbo, então primeiro a gente já falou que ele é eterno, né? Porque fala, no princípio era o verbo. Eu falei no início, esse era é o tempo verbal no imperfeito, que denota a eternidade. O segundo ponto que eu quero comentar aqui é que ele é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinta em natureza. Ele estava com Deus, olha só, fala assim, todas as coisas foram feitas... Não, perdão. No 2, ele estava no princípio com Deus.
Ele tinha uma familiaridade, tem uma intimidade profunda com o Pai. Isso é algo que a gente precisa compreender. Ele é o Filho de Deus e ele tem profunda intimidade com o Pai. E Jesus como nosso exemplo, Jesus como nosso irmão mais velho, como nosso Salvador, libertador, está trazendo para nós esse entendimento. Ele é Deus e ele tem intimidade com o Pai, que é Deus. E se o Verbo tem uma intimidade tão profunda com o Pai, Jesus tem intimidade tão profunda com o Pai, quanto mais a gente. Gente, quando Jesus estava aqui na terra, ele passava horas orando, passava horas subindo no monte, tendo intimidade com o Pai. E é muito importante a gente entender aqui que Deus, Jesus é Deus nesse livro de João que está trazendo tão claramente, e o Verbo se fez carne. Nós hoje podemos ter essa intimidade, essa familiaridade com o nosso Pai através de Jesus Cristo. E por que às vezes a gente perde tanto tempo na nossa vida, no nosso dia, né, da nossa rotina, a gente faz tantas coisas e se esquece desse lugar. Esse lugar onde a gente tem aqui a palavra em ação, porque o Verbo é isso, a palavra em ação, onde põe onde pode ter o poder de criar todas as coisas e pôr tudo em ordem. Que é isso que está dizendo aqui, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Tudo é por Jesus, pelo Verbo. E nós, às vezes, estamos vivendo um caos, né? Está acontecendo, Jesus não tem nada aqui. Mas Jesus é poderoso para trazer existência, porque ele tem um poder criador. Ele é poderoso para trazer ordem ao caos, porque ele é o Deus de toda a terra. É o nosso Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Né, filho? Amém, amém. É lindo isso, né? Assim, se for parar para pensar, Deus ele não precisava, no sentido assim, ele faz o que ele quer, né? Então Sim. Ele não era obrigado a trazer Jesus para a terra, para ser como um homem, para nascer no ventre de uma mulher e passar por tudo como homem, né? É lindo pensar que ele é 100% Deus e ele é 100% homem, assim. Que tudo vai apontar para ele, a Bíblia inteira, né? Desde Gênesis a Apocalipse. A gente tem a tendência a olhar para a Bíblia assim, o Antigo Testamento fala sobre Deus e o Novo Testamento fala sobre Jesus e o Espírito Santo. Mas não, esse conceito da Trindade, eu até tenho uma sugestão para, em algum tema livre, a gente tratar bem específico sobre a Trindade, sabe? Acho que causa muita dúvida na cabeça das pessoas, assim. E é isso, assim, Jesus, ele é Deus, mas ele é homem, então ele veio para nos salvar, para ser o nosso resgatador e também para nos mostrar como nos relacionarmos com o Pai, de maneira como ele viveu as nossas dores, as nossas aflições na terra e ainda muito mais, né? Porque ele se entregou e morreu por todos nós. Então, eu particularmente também sou apaixonada com o Evangelho de João. É o meu livro favorito da Bíblia inteira, porque é lindo demais, assim. A gente nunca vai compreender 100% enquanto a gente estiver nessa terra, né? Mas compreender, entender mais sobre os atributos de Cristo é maravilhoso. E a gente se sente tão assim pequeno, né? A gente falei, quando eu fiquei até nervosa, eu falei, Jesus, falar assim do Verbo que se fez carne, do Senhor que é Deus, quem sou eu para tamanha glória de falar sobre o Senhor? Né? E às vezes a gente fica procurando palavras assim para descrever a beleza, a eternidade, a deidade de Cristo, e a gente fica, meu Deus, quem sou eu? Estou pequeno demais. Parece que quanto mais a gente lê e se aprofunda, menor a gente vai se colocando, porque a gente fala assim, Jesus, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Quem sou eu para poder falar com tanta propriedade quem o Senhor é? E a gente vai continuando aqui no versículo 4, olha só. Vou continuar na minha tentativa aqui de explicar, de falar um pouquinho sobre quem é Jesus. Olha, no 4, a vida estava nele, ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela.
Aqui, né, o verbo autoexistente, só Deus é autoexistente, né? Ninguém criou Deus, Deus existe desde sempre. O verbo, ele não recebeu vida, ele é a vida, ele é o Zoe. Olha só, a vida estava nele e ele era a luz dos homens. Então, Jesus é a vida, pronto e ponto. Não tem mais argumentos sobre isso. Ele é fonte de toda a luz. E é tão maravilhoso, porque quando a luz chega, tudo é visto. Fica tudo às claras. E aqui está falando, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Jesus é a luz, era a luz dos homens. Se você precisa de luz na sua vida, essa pessoa é Jesus. Ele é a luz dos homens, ele é a luz da nossa vida. Ele pode iluminar os nossos quartos escuros e trazer entendimento de tudo aquilo que às vezes está obscuro diante dos seus olhos. Jesus é a luz. E quando ele chega, tudo se dissipa, todas as trevas vão embora. Tudo aquilo que não é de Deus fica às claras e o Senhor, com seu poderoso poder, consegue viver, trazer luz sobre aquilo e fazer-nos vencedor por causa da glória dele sobre nós. Né? Sim, e eu também sou muito suspeito para falar do livro de João, que também é dos meus preferidos. Assim, é difícil falar da Bíblia, né? Tipo, esse aqui é meu preferido. É muito complicado. Mas com certeza é um dos livros que eu mais busco ter um entendimento melhor, porque ele é bem... Ao mesmo tempo que ele começa meio poético aqui, né, falando do verbo, tem uma ligação muito grande com Gênesis, né? Tanto que na Bíblia de ordem cronológica vai colocar esse versículo lá no início, né? Primeiro, é o primeiro? É. Primeiro versículo. Então, essa ligação que ele faz com a criação e ele mostra o quanto Cristo estava lá, né? E que nada do que foi feito os faria se não fosse por ele também. Então, mostra a grande participação de Cristo desde o início, né? Então, por mais que ele tenha se encarnado depois, ele estava no início junto com o Pai, o Espírito Santo. Então, igual vocês estão explicando, né? Quando ele vai falar aqui dessa luz que resplandece nas trevas, eu vejo nesse lado da criação, né? Quando Deus fala, né, que haja luz, que começa, né, todos esses 6 dias de criação, eu vejo o quanto Cristo estava nisso. E fala que a vida dele era a luz dos homens, né? Então, é exatamente o que a pastora Lívia comentou, que aonde a luz chega, as trevas, elas se dissipam, né? Ela acaba, porque a luz de Cristo, ela resplandece nisso. Então, é muito bonita a forma como o João vai trazer, né, de uma forma inusitada esse início do livro, né? Porque pensando nos outros evangelhos, eles começam de outras formas totalmente diferentes, né? Começa com genealogias, né? Então o João vai trazer ele João vai voltar lá no início para falar, explicar desde o início o verbo, né? Então é muito bonita essa forma como o João começa esse livro, né? Esse evangelho. Amém. E é isso mesmo. Já começa assim, bem impactante, né? E como esse versículo 5 fala que a luz resplandece nas trevas, o mundo jaz no maligno, né? O mundo habita em trevas. Onde não tem Jesus, tem escuridão. O inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Só traz caos, mas Jesus é a vida abundante. Onde ele chega, tem vida, tem luz, tem criação, tem transformação, tem libertação, salvação. Então, que nós venhamos viver entendendo que Jesus é o verbo vivo que desceu do céu, encarnou, ele é Deus, ele é o Deus da minha vida e da sua vida também. Então, que você possa deixar essa palavra no seu coração germinando, entendendo que Jesus é tudo para nós. Vamos adorar a Deus, louvá-lo e agradecer por esse novo ano e por verbo que se fez carne. Em nome de Jesus. Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor mandou o seu Filho, Deus, para morrer em nosso lugar, porque o Senhor é o verbo vivo que desceu do céu. O Senhor é o princípio, o meio, o fim. Sem o Senhor, nada do que foi feito se faria. O Senhor é o verbo, o Senhor é a luz que resplandece nas nossas trevas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada por essa verdade. Obrigada, Deus, porque o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas e nós te louvamos em nome de Jesus.
igreja